Olha lá, senhores pais e responsáveis. Esse primeiro vídeo é um vídeo que vamos conversar sobre os objetivos do primeiro trimestre com os alunos, né? Então, aqui na apostila de abril da segunda semana, nós vamos falar um pouquinho sobre o que precisamos desenvolver com as crianças durante este trimestre, certo? Então, aqui a primeira semana teve que ficar com aquelas atividades de março, né, por causa do feriado. Então, saiu aqui. Então, tivemos que manter aquela última semana de março como a primeira semana de abril. Então, percebam, ó, esta apostila vai do dia 12 do 4 até o dia 16 do 4, certo? Percebam que aqui, na capa da apostila, a gente pede para as crianças colocarem o nome da professora, a turma. A gente pede que vocês não preencham para eles, e sim eles que preencham aqui, né? Tanto aqui quanto nos outros títulos lá, nos outros cabeçalhos. Isso é importante para a gente já desenvolver uma coordenação motora fina neles, né? Então, entrega a plaquinha para eles, coloca aqui o nome, mostra para eles como que faz o nome completo. E é bom para eles irem colocando, percebendo diferentes espaços e tamanhos que as letras deles vão conseguir ocupar. Atenção! Esta apostila não deve ser devolvida, pois temos atividades para recortar e colar no caderno. As correções de todas as atividades estão disponibilizadas na sala de aula virtual. A gente manda também para vocês via WhatsApp, está disponível no YouTube. Então, assim, a partir de agora, essas apostilas elas não serão mais devolvidas, tá? Porque a gente tem atividades no livro, atividades que tem que recortar e colar no caderno. Então, ficaria inviável entregar esta atividade. Nós selecionamos algumas atividades que serão entregues, que não são essas apostilas, tá bom? Ela vai estar demarcada certinha qual é a atividade que vai precisar ser devolvida. Muito bem. Na próxima página aqui, olha só, a gente coloca aqui para vocês uma conversa, né? Um textinho que a gente precisa conversar sobre ele. Então, olha lá. Olá, famílias! Hoje iniciamos o novo ciclo de atividades do mês de abril. Mais uma vez, contamos com a ajuda de vocês para esses novos desafios que os pequenos terão pela frente. Neste trimestre, temos por objetivo que as crianças nomeiem e reconheçam todas as letras do alfabeto, tenham avanços na hipótese de escrita, reconheçam os números de 1 até o 30, resolvam situações problemas de adição e subtração utilizando estratégias pessoais, entre outros. Então, o que são estratégias pessoais? Contar nos dedos, juntar lápis, utilizar objetos, certo? São estratégias que os alunos vão pensar como é que vão resolver essas situações problemas. Muito bem. Preparamos atividades para que eles possam alcançar os objetivos elencados para este trimestre. Além disso, temos uma novidade para este mês. Iniciaremos o uso dos livros didáticos nas disciplinas de Ciências, Geografia e História. Dessa forma, todas as atividades propostas para essas disciplinas estão devidamente explicadas passo a passo na própria apostila. A cada semana, livros novos serão inseridos para a realização de atividades. Pedimos que mantenham a rotina diária da realização de atividades de cada apostila, os acompanhamentos dos recadinhos e orientações que postamos no Classroom, bem como atenção aos dias de histórias contadas, sugestão de jogos educativos, para que as crianças aprendam brincando, e o dia da leitura de livros da nossa biblioteca, que, além de proporcionar interação com a leitura, incentiva este hábito de forma que os pequenos se interessem com prazer e aprendam as estratégias de leitura.
Neste mês, também teremos sondagens, atividades avaliativas que deverão ser realizadas de acordo com as instruções que estamos enviando. Lembrando que é importante seguir todas as instruções para que possamos fazer a avaliação de maneira correta com cada criança, para assim fazermos as devidas intervenções futuras. Para ajudá-los na organização diária, lembramos que rotina deve continuar da seguinte maneira: olha só, fazer o cabeçalho, alfabeto e números no caderno de atividades. As atividades diárias, nas apostilas ou nos livros, as aulas síncronas no Meet com o professor do dia e acompanhar atividades postadas no Classroom, vídeos de história, leitura, correção das atividades, jogos educativos, sugestões e demais comunicados. Então, essa é a rotina que as crianças precisam seguir. Conforme informado, estamos à disposição para orientações e dúvidas de segunda a sexta-feira, conforme o descrito abaixo. Então, a professora Débora, da turma do primeiro ano A, ela pode responder para vocês das 8 às 12 horas. A professora Rita, do primeiro ano B, e a professora Cíntia, do primeiro ano C, elas respondem das 13 às 17. Mais uma vez, agradecemos a parceria de todos. Não podemos interagir presencialmente, mas podemos nos unir para o bem das nossas crianças. Atenciosamente, professoras do primeiro ano. Então, isso é muito importante, pessoal, e a gente precisa da ajuda de vocês para cumprir todas essas rotinas e fazer as intervenções que a gente vai apontando. Por exemplo, o cabeçalho. Vou colocar aqui para vocês, olha. O cabeçalho, eu peguei um de uma aula que eu tinha feito no dia 26 de março. Olha aí, ó. O cabeçalho, tá vendo como ele está sendo mostrado aqui? Isso aqui é o retrato do caderno do aluno. É dessa maneira que precisa ter. Então, se o seu filho está fazendo uma letra, utilizando duas linhas, ou não está cabendo, porque está muito grande a letra dele, a gente precisa fazer essa intervenção e falar: olha, filho, você precisa diminuir a letra, sua letra precisa caber dentro na linha. Se o seu filho começa, você vê que ele começa a fazer o alfabeto, daqui a pouco ele para e faz os números e mistura a letra com o número, mistura aqui a ordem do alfabeto com a ordem do cabeçalho com o alfabeto e os números. Vocês precisam mostrar para eles. Então, se eu vejo que a criança está misturando e não está fazendo na ordem correta, a gente precisa alertar ele e fazer corrigir. Fazer voltar, apagar, fazer o número, percebam? Se ele está fazendo o número do ladinho certo. A gente pediu para que vocês mandassem a foto do cabeçalho para a gente todos os dias, para a gente conseguir fazendo essas intervenções. Porém, não são todos que mandam. Então, a esses que não estão nos mandando, que a gente não tem como fazer uma intervenção, a gente pede, por favor, que nos ajudem com essas intervenções aí. Então, perceba que o caderno ele precisa ser assim, ó, seguir esta ordem. Primeiro, o nome da escola, depois o dia da semana, a data, o nome da professora, o nome completo da criança, porque também é o objetivo deles aprenderem no primeiro trimestre. Então, a gente precisa ir orientando as crianças a fazer dessa maneira, certo? Depois, a gente vai para a próxima página aqui, ó, e aí já é o recadinho para eles, né? Eu vou gravar um outro vídeo só falando com eles, mas para vocês lerem, por favor, também esse recadinho para eles e que vocês também estejam por dentro, né, do que vai acontecer para orientá-los. Olha só, aqui a gente tem o recadinho deles. Olá, turminha! Começamos mais uma semana do mês de abril, o quarto mês do ano, e nele estudaremos muitas coisas novas e interessantes. Temos uma novidade para vocês. Neste mês, começaremos a usar os livros que vocês ganharam para realizar as atividades. Nesta semana, utilizaremos o livro de Geografia. Lembrando que nesta apostila tem todas as instruções necessárias para realizarem
as atividades dessas folhinhas e também do livro. Preparados para mais uma semana? Ouvimos um sim? Que bom! Então, vamos lá, continuem a fazer tudo com muita atenção e capricho. Boas atividades, tenham uma ótima semana, um grande abraço, professoras do primeiro ano. E olha aí, ó, orientações para as atividades do livro. Perceba, aqui está a página do livro, tá certo? A gente vai pedir que sempre coloque a data do dia que estiver fazendo a atividade na parte de cima da folha dos livros. Então, abriu lá o livro na folha que a Pro pediu, já coloca aqui em cima, ó, coloca a data. Então, eu vou fazer no dia 9/4, vou escrever aqui, 09/04/2021. Ensinem as crianças a fazerem isso, não faça por eles, tá? Tem que vir aqui com a letrinha deles e eles colocarem, para eles fazerem, tá? E a gente conversa com eles sobre o uso do livro, vocês podem conversar também, olha lá. Cuide muito bem dos seus livros, eles serão seus grandes amigos. Faça tudo com muito capricho e atenção. Então, vocês vão orientando eles e fazendo aqui, certo? Depois, na próxima página, a gente já começa com as atividades. Então, o recadinho para vocês eram esse, tá? Para vocês conseguirem ir nos auxiliando aí. E aí, qualquer dúvida, nós estamos disponíveis nos nossos números de WhatsApp, que nós já passamos para vocês, tá bom? Um ótimo mês aí de atividade com as crianças e vão nos posicionando das dúvidas de vocês.